E aqui eu estou de volta! Quanta empolgação para essa aula! E ela está incrível! Eu estou gravando com tanta gratidão que vocês não têm ideia. Então vamos para a nossa aula 20, a 20ª aula do conteúdo Vida Quântica. Você não reage à realidade, você a gera. Então, comigo, respira. Respira, porque o que eu vou te mostrar aqui agora muda completamente a forma como você enxerga a sua vida. Até aqui você começou a entender que a matéria não é sólida, que o tempo não é absoluto, que o observador interfere no resultado. Mas agora a gente atravessa um ponto sem volta, porque a pergunta deixa de ser como funciona o universo e passa a ser como eu estou criando o universo que eu estou vivendo. Durante muito tempo você foi ensinado que a realidade acontece fora de você, que é o que você vê, que você reage ao mundo, que você responde às circunstâncias, que você tenta sobreviver ao que aparece. Mas a física, principalmente a física quântica, começa a revelar algo profundamente desconfortável e ao mesmo tempo é libertador. Você não reage à realidade, você está constantemente gerando ela. E eu sei, isso pode parecer abstrato, mas deixa eu traduzir isso para você de forma simples. Tudo no universo é energia. Tudo. Seu corpo, pensamentos, emoções. Tudo vibra. E cada vibração carrega uma informação. Agora presta atenção nisso. Você não acessa o mundo inteiro. Você acessa apenas o recorte da realidade que corresponde à sua frequência. É como se o universo fosse um grande campo de possibilidades e você fosse um sintonizador. Você não cria do zero, você seleciona. Assim como o rádio, ele não cria a música, mas escolhe qual frequência vai tocar. Você também não cria a realidade do nada, mas determina qual realidade vai se manifestar para você. E isso acontece o tempo todo, sem pausa, sem descanso, sem modo desligado. Cada pensamento, cada emoção, cada estado interno está ajustando a frequência do seu campo. E o campo responde. Agora vem a parte que muda tudo. Não é o que você quer que se manifesta, é o que você é. Você pode dizer que quer a prosperidade, mas se o seu corpo vibra escassez, a realidade que vai responder é a escassez. Você pode dizer que quer amor, mas se vibra medo, controle ou insegurança, você não vai acessar relações de amor. Porque o universo não responde ao seu discurso, ele responde à sua frequência. E frequência não é palavra, frequência é um estado. E aqui está o ponto onde quase todo mundo trava ou erra. As pessoas tentam mudar a vida sem mudar o estado interno. Elas querem resultado diferente, com a mesma identidade. Querem uma nova realidade sem sair da versão antiga de si mesmas. Mas isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar.
Porque a realidade não é um lugar, ela é um reflexo. Você olha para fora e vê um espelho do que está acontecendo dentro de você. E talvez isso seja desconfortável de ouvir, mas também é onde mora o seu poder. Porque se a realidade fosse independente de você, você seria refém. Mas como ela responde a você, você tem influência, você tem autoria, você tem escolha. Agora vamos aprofundar mais um nível. O seu cérebro não distingue totalmente o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você pensa em algo, sente algo, visualiza algo com emoção, independente de qual emoção, o seu corpo responde como se aquilo já tivesse acontecendo. Isso significa que você pode começar a ajustar a sua frequência antes da realidade mudar. E isso é aonde começa a manifestação consciente. Não é sobre pensamento positivo, não é sobre fingir, não é sobre negar o que você sente. É sobre aprender a entrar deliberadamente em um estado que corresponde à realidade que você quer acessar e sustentar isso. Porque não é o pico que transforma, é a constância. Agora eu quero te propor algo, não como teoria, mas como experiência. Feche os olhos por um instante, se você puder. E pense em uma versão sua que já vive a realidade que você deseja. Imagine você, mas não pensa na imagem externa. Pensa em como essa versão se sente nessa realidade perfeita. Ela se sente segura, leve, confiante, abundante. Agora traz esse mesmo sentimento para o seu corpo nesse estado de agora. Respira nisso. Percebe que isso não depende de nada externo, é um estado. E esse estado pode ser acessado no agora. E quanto mais você acessa, mais você estabiliza essa frequência. E quanto mais você estabiliza, mais o campo começa a responder. Porque você deixou de pedir e começou a ser, a experienciar aquilo no agora. E esse é o ponto de virada. Agora deixa eu te mostrar isso de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Sabe aquele dia que você acorda estranho? Nada aconteceu ainda, mas você já sente um peso, uma irritação leve, um desconforto, e aí pequenas coisas começam a acontecer. Você derruba algo, alguém fala com você atravessado, o trânsito trava, alguém te responde mal, uma mensagem não chega. E no final do dia você diz: ai, hoje foi um dia ruim. Mas ninguém te ensinou a perceber que o dia não começou ruim. Você começou em uma frequência e o dia respondeu a ela. Agora um outro exemplo. Você manda uma mensagem para alguém e a pessoa demora para responder. Pense em alguém importante, por exemplo. Imediatamente você pensa: ela está me ignorando, fiz algo errado, ela não se importa comigo. Você não recebeu nenhuma informação real, mas você gerou uma emoção, ansiedade, insegurança, rejeição. E quando a pessoa responde, você já responde diferente, mais frio, mais defensivo. E a conversa muda, a conexão muda. E você conclui: a relação está estranha. Mas o que você não percebeu foi: você começou a gerar essa realidade no momento em que escolheu aquele pensamento e sentimento. Agora pensa no dinheiro.
Você acredita que o dinheiro é difícil, que nunca é o suficiente, que você precisa trabalhar muito, sofrer para ganhar dinheiro, que as contas são difíceis de pagar, que o preço das coisas está alto, que a gasolina está aumentando, enfim, inúmeras. Mesmo dizendo que quer prosperidade, seu corpo vibra o quê? Escassez, falta, miséria, pobreza. E aí você trava, adia, se diminui. E depois diz, não dá certo para mim, isso não funciona para mim. Lei da atração não existe. E na verdade ela não existe mesmo. O que existe é a lei da vibração. Mas a pergunta é, não dá certo ou você está sustentando a frequência que impede de dar certo? Isso não é culpa, é padrão. E padrão pode ser observado. E tudo que pode ser observado pode ser transformado. A maioria das pessoas não está criando a vida de forma consciente, está apenas repetindo frequências antigas. Mas quando você percebe isso, você começa a sair do automático. E esse é o início do seu poder. A maioria das pessoas espera algo acontecer para então se sentir bem. Mas quem entende isso faz o contrário. Se torna o estado e então a realidade responde. Você não está reagindo à vida. Você está emitindo sinais o tempo todo e a vida está respondendo. A pergunta é: qual realidade você está sintonizando sem perceber? E mais importante, qual realidade você escolhe começar a sintonizar agora? Na próxima aula, ou melhor, no próximo conteúdo, eu vou te mostrar como seu corpo e o sistema nervoso podem estar sabotando essa frequência e como você pode reprogramar isso. Até lá!